Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e estamos estudando o livro de Jó. Eu quero confessar uma coisa para você aqui. Para mim é um dos livros mais difíceis para a gente retalhar em capítulos, porque ele tem 3, 4 coisas assim, bem interessantes, e você, em 5 sermões, você abrange todas elas. Os diálogos são repetitivos, para a gente ler está tudo bem, né? Mas para preparar é bem complicado mesmo. Mas o meu amigo pastor Batistotti fez um bom trabalho aqui em Jó, me deixou aqui com a bola na marca do pênalti para a gente terminar esse livro que é muito bonito. A história de Jó é muito bonita. Esses diálogos são importantes, são prosa, é poesia, por isso que Jó ele está entre os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes são livros poéticos. E há uma prosa que a gente vê, são divididos os capítulos em ciclos, né? E o terceiro ciclo foi o capítulo passado, quando Jó interrompe Bildade. Os 3 amigos não foram nada legais, né, com Jó. Eles foram ali para bater, eles foram com a intenção de mostrar quem era Deus. Tipo assim, Deus é assim, mas o que importa é a revelação de Deus, né? É o relacionamento com Deus. Isso aí é o mais importante do que qualquer coisa. Fazer ou teorizar, deixa eu tirar o som aqui, teorizar a Deus é uma coisa simples. Teorizar a religião é uma coisa bacana. Você pode subir num púlpito, numa plataforma para pregar, para ensinar a respeito de Deus, e pode ser assim, olha, primeiro passo, segundo passo, a divisão é essa, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é justo e tal, mas o que importa é o que a Bíblia passa para a gente, é a história, é a relação com a justiça de Deus. Dá para definir a justiça de Deus. Dá para definir, tem várias definições, inclusive, gente que pensou bastante. Dá para definir a salvação, dá para definir a oração, dá para definir a fidelidade. Mas a Bíblia, ela vem trazendo para a gente o experimentar a fidelidade, né? O experimentar a vida de oração, os resultados de uma vida de oração. Então, me apegar a conceitos, essa palavra que eu queria aqui no começo, me apegar a conceitos em relação a Deus é muito fácil. Porque mesmo quem está conceituando, quem está passando, não precisa estar vivendo nada. É simples falar. Simples, complicado também, né? Dar os conceitos e tal, mas assim, é mais fácil você conceituar do que viver. Tanto é que Jesus ali em Mateus tem um verso muito legal, né? Mateus 11, 28 e tal. Venham, né? Venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. Estavam cansados, sobrecarregados do quê? Da religião. A religião que tinha o objetivo de religar, trazer de volta, tem que ver com relacionamento. Essa parte do relacionamento era zero. Eles conceituavam. Olha, no sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode andar tanto, não pode fazer aquilo. É isso, religião não é isso. Não é isso. Me entenda bem o que eu vou falar aqui. Não vai dizer por aí que eu estou quebrando a lei, não é isso. A lei é importante, mas a minha relação com a lei, a compreensão da lei é importante, mas a minha relação com o Deus da lei. Eu não me relaciono com a lei, você entende isso? Eu não me relaciono com um conceito. Eu me relaciono com uma pessoa. Tanto é que em um Novo Testamento Jesus vem como Messias prometido, e a gente então tem a oportunidade de se relacionar com Ele. A gente aprende a religião, vamos usar essa palavra, religar com uma pessoa. Então o que é justiça? Justiça é me relacionar com uma pessoa. O que é fé? Fé é me relacionar com uma pessoa, conhecer, confiar, me entregar. Isso é religião. E os 3 amigos de Jó, até aqui, aqui Bildade é o último a falar, depois vem Eliú, que vai falar um monte de coisa aqui também, conceitos, até bons, alguns até bons,
Mas esses 3 amigos aqui de Jó são muito amigos, né? Eles estavam colocando um peso. Como a gente estava comentando aqui, de casos, né? Onde as pessoas erram, pecam, e a gente acha que chamar a atenção do pecado já é suficiente para libertar o pecador. Não é. Qual o mais importante, a visão mais importante? Já várias vezes no passado e tal, pais, olha, minha filha engravidou, não vai ficar mais em casa, é agora a hora que ela precisa saber como é que funciona a religião, não é? Meu filho mentiu, está usando droga, experimentou drogas, voltou bêbado em casa, não, agora é a hora de eu mostrar como é que funciona a religião, senão eu vou ser um baita de um amigo, né? de Jó. Eu só vou dar conceitos. Esse plano aqui é isto, aqui a lei diz aquilo, mas e a minha relação com o Senhor da lei? Tudo bem, quebrou um, quebrou os 10, está certo, a Bíblia está falando, está certíssimo. Só que eu tenho que me religar à pessoa de Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, para poder entender que não adulterar é uma coisa boa para mim, é uma coisa boa para os outros. Não mentir é uma coisa boa para mim. Então, essa importância, né? Jó vem trabalhando esse assunto todo, o livro de Jó, né? Não é uma questão de... Você lembra que no começo o diabo disse assim, olha, tem lá alguém, ele tem tudo, deixa tirar tudo dele para ver se ele te serve. Jó continuou firme, teve uns conceitos errados, mas ele continuou firme em Deus. Continuou firme. Ele não tinha uma visão correta de alguns aspectos de Deus, da justiça. Ele precisava de um pouco mais de relacionamento para entender a justiça de Deus. E aqui ele dá uma interrompida, no capítulo 26, ele dá uma interrompida em Bildade. Bom, chega, né? Eu não aguento mais vocês. Fala um, fala outro, vocês falam tudo a mesma coisa. Vocês estão dizendo que eu estou assim porque pequei. Esse é o conceito errado. E agora o livro vem dando a relação do conceito com a própria relação com Deus. Quer dizer, está errado pecar? Claro, a Bíblia diz errou, né? O salário do pecado é a morte, está tudo certo. Mas existe solução. Paulo disse assim, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria eu faço. Você é assim? Então a gente encontra aqui Jó descobrindo essas coisas. Jó estava descobrindo. Deus apenas não permitiu que o diabo tentasse Jó e tirasse tudo dele. Não foi só para isso. Para ver, tá vendo como ele é bonzinho? Não foi para isso. Foi pedagógico. Então, presta bem atenção numa coisa. Por isso que eu li aquele verso no começo. O crisol, né, a prata, passa pelo fogo para tirar as impurezas. Não tenha medo do fogo, não. Não tenha medo das intempéries. Aceite-as. Aceite-as. Eu fiquei na cama aí 1 mês e meio, pé para cima. Eu queria fazer um monte de coisa. Mas foi bom esse período? Alguma coisa foi boa sim. Eu emagreci, que todo mundo achou que eu emagreci. Eu espero que você também ache que eu emagreci aqui. A televisão engorda a gente, né? Mas não é só isso. Mas pensar na vida. Oportunidades. Tem que aproveitar a oportunidade que Deus está dando a Jó, no caso. Para entender a respeito de Deus, do próprio Deus. Então, no capítulo 26, esse corte. Capítulo 27, Jó questiona a justiça de Deus. Mas como? O ser humano vai fazer isso? É isso que deixava aqueles amigos de Jó, né, bons amigos entre aspas, assim, malucos. Como é que você está dizendo que você não errou? Porque o conceito deles é assim, pecou, vem doença. Pecou, perde isso. Deus usa a sua justiça, e essa não é a justiça de Deus, para poder fazer o que pecou pagar. Vai pagar aqui, você vai pagar aqui. Fez isso? Não, isso é consequência, mentiu, tem consequência. Tem consequências, no plural. Então, a justiça de Deus, ela não é nesse sentido de retribuir a minha mentira. Mentiu?
agora vai quebrar a perna. Ou, sei lá, vai perder o emprego. E alguns até dizem assim, mas por que Deus está permitindo isso? Deus não está permitindo nada. Aliás, Deus está me dando isso. Não, Deus está permitindo. É a vida. A justiça de Deus é muito maior do que isso. A justiça de Deus é um relacionamento com Ele, com uma pessoa, com Cristo. A Bíblia não diz que Cristo é justiça nossa? Ele é a justiça. Então aqui nesse capítulo, Jó questiona a justiça de Deus. Ele fala assim, mas os perversos têm sorte, né? Ou os perversos vão ser destruídos, porque a ideia era essa, os perversos vão ser destruídos, pecou, vai ser destruído. Então não tem mais solução para mim? Então você tem que se arrepender, mas do quê? Não tem um pecado específico para dizer, olha, eu menti, agora é isso. Não, é a vida, porque a nossa vida é uma vida de pecados. Eu não preciso cometer um pecado para ser pecador. Eu sou pecador. Né? Pelos meus poros, eu sou pecador. Esse meu corpo é pecado. Então ele começa aqui, ele faz 3 coisas aqui. E faz um juramento. Ele começa assim, tão certo como vive o Senhor, que me tirou o direito. Tá vendo? Eu estou aqui julgando a Deus. Tão certo quanto Ele. Depois aqui no verso 7, ele diz assim que Jó, ele faz ou profere, né? Ele fala, uma imprecação. E no final, aqui no capítulo, no verso 11, Jó ensina uma lição. Tem 3 coisas acontecendo aqui, alguns dividem um pouco diferente, né? Jó afirma a sua integridade, de permanecer fiel até o fim. Essa era a ideia dele, só que ele não compreendia bem a justiça de Deus. Jó queria assim, Senhor, fazer aqui uma imprecação, vem e diz para mim qual é o problema. O Senhor não está falando comigo. Você já sentiu essa questão assim, se fala e Deus não responde? Né? Não, vem cá, vamos discutir esse assunto aqui. Vamos discutir. Deus convida lá em Isaías, né? Vem, vamos argumentar, né? Diz o Senhor. Os seus pecados são vermelhos, mas vão se tornar limpos como a lã e tal, a branca lã. Deus tem essa vontade de discutir e Ele vai falar aqui no final. Só que tem momentos que Ele não fala. Jó estava se esperneando por causa dos seus colegas, por causa da situação, dizendo assim, mas qual é o meu problema? Jó, o seu problema é que você é pecador e neste mundo aqui não tem uma linha retilínea, aqui é ciclotínico. É isso. Então, ele quer que Deus seja um árbitro para dizer, está errado nisso, está errado naquilo, está errado naquilo. Por isso você está recebendo isso. Deus não tem isso, não ia falar isso. Porque é a vida traz o bom e o ruim. Depois ele censura esses seus amigos, né? Tem vários versos aqui. A minha justiça me apegarei, não alargarei. Não me reprova, verso 6, né? A minha consciência, porque por qualquer dia da minha vida, eu estou bem. Eu não tenho um pecado específico, mas não precisa ter um pecado específico, é o mundo. O mundo faz pessoas boas passarem por situações ruins. Está tudo bem. Você não criou nenhum problema, não matou ninguém e tal, perdeu o emprego. Mas Deus lhe dá o direito de você falar com Ele, Ele ouve. Ouve e às vezes não responde. E aqui Jó vai com tudo. Eu questiono a justiça de Deus. Mas logo no capítulo de amanhã, Jó vai buscar a sabedoria de Deus. Ele questiona a justiça no sentido de, Senhor, venha ser meu árbitro. Opa, difícil. Venha ser o meu juiz aqui. Venha dizer o que está errado na minha vida. Eu conheci algumas pessoas que, pastor, o que está errado na minha vida? O senhor que é pastor, vê tudo, não vejo nada. Mas o que está errado na minha vida? Me ajuda porque eu quero acertar. Não é isso daí. Não é uma questão de vou ticar os pecados que eu já não cometo mais, agora eu estou bem. Não tem isso. Então Jó precisava entender isso. E ele vai entender isso.
O próximo capítulo, ele busca a sabedoria de Deus. Aqui, nesse capítulo 27, ele quer destruir os inimigos, tem gente pecadora e tal, perverso, mas eu não sou perverso. Eu não vivo no bar bebendo, xingando, matando os outros, usando droga. Eu não faço isso, por que eu estou passando por isso? Então Deus vai dando a resposta aqui. Daqui para frente você vai ver as coisas se afunilando. Vem Eliú, vai falar um monte de coisas aqui, boas, mas também uma porção de bobagens aqui, para pisar na cabeça de Jó. Mas Deus vai falar com Jó. Tem uma dificuldade, tem um problema? Fale com Deus, do jeito que você achar que deve falar. Duvide da justiça de Deus, mas como você está dizendo para duvidar? Não, seja sincero. O caminho vai se abrir, você vai entender. Vai entender que o mais importante é o relacionamento com Ele, com a sua lei, com a sua palavra. Vamos orar? Pai amado, colocamos a nossa vida nos Teus braços mais uma vez e nós queremos não entender o conceito da Tua justiça, da Tua misericórdia, da salvação, nós queremos entender isso na prática, queremos entender nos exercícios da vida de Jesus, na Sua bondade, misericórdia, no Deus do Antigo Testamento que queria um povo preservado, nos homens que andaram com Deus e acabaram caindo e se levantaram. Senhor, estas são as grandes experiências para mudar a nossa vida. Então ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém.